Boa noite. Vou começar agora a falar sobre tecido nervoso. É uma matéria muito extensa. Não precisa decorar tudo, porque não vai funcionar, porque é muito conteúdo, mas é interessante saber os principais mecanismos. O Germano, ele sempre cobra a classificação histológica, que é a matologia, então tem que saber a classificação histológica, né? A classificação do tecido nervoso, como, por exemplo, eu não coloquei slide nessa apresentação. Só que é interessante também dar uma estudada sobre aquele tecido conjuntivo que está associado ao tecido nervoso, que é a é, dura mater, pia mater, aracnoide mater, são aquelas três camadas lá. E também a classificação geral dos neurônios, né? Os tipos de neurônio, etc. Vamos começar. O sistema nervoso, ele que é responsável pela homeostase. O que é isso? É o equilíbrio do corpo. Independentemente de como esteja o ambiente lá fora, o corpo sempre tenta manter o equilíbrio interno para que tenha um bom funcionamento, seja a temperatura, seja a acidez, tudo. O tecido nervoso ele tem basicamente a função sensitiva, que está muito relacionada aqui. Esqueci da palavra agora. É, enfim, a visão, a audição, tato, paladar, entendeu? Então tem muita relação com isso, uma das principais. Também tem relação às funções motoras, principalmente na contração muscular, função endócrina, que é ela que o corpo, gente, é todo controlado por glândulas praticamente. É tudo que a gente tudo que acontece no nosso corpo é via hormonal e são as glândulas que fazem isso, e são todas orquestradas ali pelo sistema nervoso. Tem uma glândula no cérebro chamada hipófise, que controla todas as funções psíquicas. O sistema nervoso ele possui duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é basicamente o que manda, né? Que a gente tem nessa imagem, eu acho mais fácil de ver. O sistema nervoso central é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo, o cérebro todo em si. Ele se chama encéfalo. E o sistema nervoso periférico é todos aqueles fios, mecanismos, aquela rede de nervos, tendões que levam a informação, o impulso nervoso do que está acontecendo no nosso corpo, no meio externo, para o nosso cérebro. Então, é como se o sistema nervoso periférico ele transmitisse a informação do que está ocorrendo fora, no meio interno ou externo do corpo para o cérebro, e o cérebro ele criasse uma resposta rápida, uma forma de lidar com a informação e mandasse de volta para o corpo. Então, o sistema nervoso periférico é basicamente esse mediador. Então, o sistema nervoso central ele é formado exclusivamente por células nervosas. Diferente dos outros tecidos, ele não possui conjuntivo, que é aquele tecido associado de matriz com células. Então, ele é constituído inteiramente por células nervosas. Essas células são basicamente dois tipos, que são os neurônios e a neuróglia, ou glia. O Germano também gosta de chamar de glia. Os neurônios são a unidade funcional do tecido nervoso. É graças a eles que tudo acontece, o impulso nervoso, o que vai acontecer. E vocês sabem que tudo no corpo acontece através de reação química, né? Então a gente vai ver mais para frente como funciona o impulso nervoso. Potencial de ação, que é muito importante. Vocês vão ver isso em biologia, que é histologia, vocês vão ver isso em anatomia, vão ver isso em fisiologia. Então vai ter prova saindo e vocês vão ficar craques. Então, são responsáveis, né, por conduzir e receber e integrar o impulso nervoso. Então, tudo o sistema nervoso periférico, ele vai mandar a informação para os neurônios que vai receber, ou seja, vai analisar essa informação e vai dar uma resposta de volta para o corpo, para tomar uma ação. Um exemplo disso é a contração muscular. Falar disso também. E a neuróglia faz o papel do tecido conjuntivo, entendeu? A mesma coisa que o tecido conjuntivo faria, só que é uma célula, não é tecido conjuntivo. O que essa glia faz? Ela fornece suporte estrutural
e também faz um isolamento elétrico dos neurônios, né? Porque tem um tipo ali de célula nas neuróglias que chamam oligodendrito, eu vou falar disso também, que produz a baía de mielina, que é como se fosse um isolamento pro neurônio, que protege ele, né? E graças a ele, o impulso nervoso passa de uma forma muito mais eficiente, mais rápida, precisa. Então, a neuróglia basicamente faz isolamento do, dos neurônios, faz o suporte estrutural e funcional. É o que o tecido conjuntivo faria. Então, o cérebro, o tecido nervoso central, ele é composto por tipos de substâncias. Eu estou colocando o cérebro como exemplo, mas se fosse uma medula espinhal, dentro dela teria a mesma coisa, tá? Teria uma parte que é feita de substância cinzenta, que é essa parte de fora, nessa imagem tá rosinha, né? Cinza. E essa parte de dentro, que é chamada de substância branca. Essa substância branca é formada por fibras mielíticas, que são aquelas lá que protegem o neurônio, né? Como eu já falei, faz o isolamento do impulso nervoso para ele mais rápido. E oligodendritos. O que são esses oligodendritos? São a glia, que a gente acabou de falar aqui, ó. A glia é o tipo de célula que está no nervoso central. É porque a glia, gente, está no tecido nervoso central quanto periférico. Só que no central tem o nome dendrito, que tem essa função específica. E a substância cinzenta, ela é feita de corpos celulares dos neurônios, mais glia, né? Como eu já falei, é composto por neurônios e glia. Agora eu vou falar sobre o arco reflexo. É uma matéria que costuma ser muito complicada de entender, só que é bem fácil. Vou mostrar para vocês agora. Tem um grande exemplo. Quando o músculo ele recebe um estímulo, ele se involuntariamente, porque a gente geralmente precisa querer que o músculo contrai. Como, por exemplo, você abrir e fechar a mão, você tem que querer, você tem um controle sobre isso. Só que quando você encosta o dedo numa panela quente, é muito rápido. Você não, tipo, pensa, eu vou tirar o meu dedo porque tá queimando. Você simplesmente tira, o seu corpo sai dali. O seu se contrai sozinho para te proteger. Então, isso aí que é o reflexo, é uma informação muito rápida, que não precisa chegar até. Meu Deus do céu. É, onde é que eu estava? Desculpa, eu me perdi aqui. Enfim, é isso. Então, a informação não precisa ir até o cérebro, para o seu cérebro pensar em você fazer a contração. A informação, ela faz o seguinte: tem duas vias. A primeira é a via aferente, que é. Deixa eu ruxar. Então, ela segue duas vias, né? A informação. Primeiro, ela segue a via aferente, que leva a informação da célula, por exemplo, o músculo. Eu vou usar como a queimadura. Você queimou o dedo, então, rapidamente, a informação é levada até a sua coluna espinhal, ela não chega até o cérebro. E lá mesmo na medula espinhal, já manda a informação de volta para falar, tira o dedo daí. Entendeu? A via é muito simples. Não é complexa igual mandar o estimular para o sistema nervoso central, para o cérebro, para fazer uma ação. Ela não chega até lá. É tão rápido que chega só até a medula espinhal e dali mesmo a informação já volta. Ou seja, aqui manda pela via aferente que você está com dor e pela via aferente ele recebe que você está com dor e manda a informação de aí. E seu dedo se contrai sozinho. Entendeu? Eu estou usando o dedo como exemplo, mas é informação. Ou seja, manda a informação é captada muito rápido e manda uma resposta de volta para o seu corpo exercer a função. Vocês conseguirem entender isso? Como funciona o arco reflexo? Também pode ser chamado de impulso nervoso. Entendi, Rick. Beleza. Agora o sistema nervoso periférico, constituído por tecido nervoso mais conjuntivo. Não é o sistema nervoso central que não tem tecido conjuntivo nele.
Na verdade, no periférico não tem integrado no tecido nervoso o conectivo, mas ele funciona em conjunto. Precisa dos dois juntos para formar, para o sistema nervoso periférico ser bem eficiente. Ele é a parte do corpo, gente, que é formada por nervos e gânglios. Os nossos nervos, né, que são sensíveis, é graças aos nervos que a informação sai do nosso corpo, como por exemplo o tato. Você encosta em algo, você está sentindo. Essa informação de sentir passa através dos nervos e chega até o sistema nervoso central, o espinhal, o cérebro, e você sabe o que está acontecendo. Se está quente, está frio, entendeu? Esse tipo de informação. É graças aos nervos e aos gânglios que essa informação chega até o cérebro. O nervoso periférico faz isso, leva a informação, né? Do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro. Aqui, né, ele faz a integração do sistema nervoso central, como eu acabei de falar, e é constituído por nervos e por gânglios. Os gânglios, gente, são aglomerados de corpos celulares. Como eu falei, o cérebro ele é composto por corpos celulares, né, e por glia. O corpos celulares, eu vou mostrar daqui a pouco como que é a estrutura de um neurônio aqui. Então, isso aqui é um neurônio. A gente tem aqui os dendritos, que é pelo dendrito que a informação chega. O corpo celular é onde tem tudo, né? Tem as organelas, o núcleo. É aqui que a informação está. A informação chega até os neurônios e ele vai produzir aqui componente químico, e esses componentes químicos que viram resposta, porque, como eu já tinha falado, o nosso corpo todo funciona por base química. Então, como funciona? A informação chega aqui, então o corpo de neurônio ele produz aqui substâncias. Eu acho melhor falar disso daqui a pouco, é bom colocar a base toda, senão vai ficar confuso. Então, o gânglio ele forma aqui a parte sensorial, e aferente que a gente acabou de falar, né? Que aquela informação vai e vem, ela passa através dos gânglios ali. E forma aqui o sistema nervoso autônomo, né? Que funciona sozinho. Vocês podem ver os gânglios aqui. Antes de chegar no sistema nervoso central, que é o topzão de todo, passa pelo gânglio, né? Que são corpos de neurônio ali, que são responsáveis pela parte sensitiva. É aí que a parte sensitiva chega, como por exemplo, o tato, como eu já tinha falado. Inclusive, esse gânglio aqui, ele tem um grande corpo de neurônio nele, né? Um corpo de neurônio. Isso aqui é o corpo de neurônio, como eu tinha falado. E ele que processa essa informação e manda aqui para a minha espinhal. Então, como que um neurônio é formado? Lembrando que o neurônio é para ele que toda a informação chega. Ele recebe a informação, ele integra ela e depois ele manda a resposta, né? Então, nós temos os dendritos, que são esses fios aqui fora, essa vasta rede, pode ser grande, pequena, recebe a informação. O corpo celular, ele integra ela e manda uma resposta. A resposta, na verdade, é produzida por esse talinho aqui, ó, é chamado de cone. Então, ele gera a resposta, essa resposta passa rapidamente pelo axônio, o corpo dele, e por essa extremidade aqui, chamada axônio sináptico, alguma coisa assim, eu vou lembrar o nome depois eu falo. Aí ele manda de volta a informação pra gente. Como eu já tinha falado, essa baía de mielina serve para poder isolar esse fiozinho aqui. Então, o impulso nervoso passa de forma muito mais rápida. Eu vou explicar como que acontece a passagem do impulso nervoso, que é para a prova, com certeza. Então, o dendrito aqui, eles são aqueles prolongamentos de né, que gera a recepção do estímulo. É uma via única, ou seja, o estímulo recebido pelo dendrito sempre é mandado de volta lá pelos axônios, né, pelo axônio. O corpo celular é o centro metabólico do neurônio. É lá que a informação chega, né? É responsável pela síntese de toda a proteína neural e é o local de integração dele. E o axônio, sua função é transmitir para outras células o impulso nervoso, né? Chega pelo dendrito, transmite pelo axônio. Na prova o Germano sempre ele pergunta sempre fazia, não sei agora se ele vai fazer, para vocês colocarem a estrutura do neurônio, por exemplo, o que é o dendrito, o que é o axônio, o que é o corpo celular e falar a função de cada um. O cone axonial, como eu falei, isso aqui é a estrutura do corpo do neurônio, tá?
Por esse corpo ele gera impulso nervoso, pelo prolongamento ele conduz o impulso nervoso rapidamente, e no final sináptico, que é essa parte aqui, ele transmite de volta para o corpo. Ele passa para outros neurônios e forma uma rede, leva para as células do nosso corpo dar uma resposta, como por exemplo a contração voluntária. Bainha de mielina. Lembra que eu falei que o neurônio é revestido por uma bainha de mielina? Ela é uma capa que protege, faz o isolamento elétrico do axônio. E é graças a ele que a informação chega tão rápido, entendeu? Olha só, 5 metros por hora, é muito rápido. Ela passa de forma saltatória, por isso que ela é tão rápida. Se não tivesse essa bainha mielina, a informação chegaria de forma muito mais lenta. Inclusive, tem células mielínicas, que têm fibras que são amielínicas, ou seja, que não tem mielina, mas tem muito pouco, né? E também é interessante vocês saberem que tem uma coisa que chama esclerose múltipla, vocês já devem ter ouvido isso. É quando tem uma degeneração nessa bainha de mielina, então a informação passa muito lentamente. A pessoa tem dificuldade em raciocinar rápido, o corpo demora a responder. Tem pessoa que perde o movimento das pernas porque o corpo responde bem, responde muito lento, por causa dessa degeneração. A condução do impulso nervoso, o impulso elétrico, né? Passa ao longo da fibra nervosa com velocidade e precisão, pois percorre de forma saltatória, como eu falei, né? Ela percorre saltando aqui rapidamente. É produzida pelo sistema nervoso produzido pelo sistema nervoso periférico por dois tipos de células. Eu estou falando da bainha de mielina, tá? Que ela ainda é produzida pelo sistema nervoso periférico por dois tipos de células. Os oligodendrócitos, como eu já falei, que produz a bainha de mielina. Esse tipo de célula é responsável pela formação da fibra nervosa do sistema nervoso central. Eu vou trocar esse título depois, porque é produzido pelo sistema periférico, mas pelo central também. Então, eu vou trocar só o título aqui, tá? Então, na hora que eu mandar o slide, eu vou trocar o título, ignora. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis por produzir essa bainha de mielina no sistema nervoso central, neurônios. Agora, essa célula aqui chamada célula de Schwann, ou Schwann, mas o certo é Schwann, produz a bainha de mielina lá na fibra nervosa do sistema nervoso periférico. Então, os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico, tá? Aí tá bem escrito aqui para vocês lerem depois como que rola. Agora, o potencial de ação, que é outra coisa muito importante, vocês vão ver muito em fisiologia. Por isso que é bom entender isso agora, porque aí não fica tão complicado depois. Então, nós já estudamos o transporte ativo, vocês lembram? Que é quando, através de uma proteína, tem uma bomba lá de sódio e potássio que manda o sódio para fora da célula, pela membrana lipídica, e manda o potássio para dentro, né? Então, isso forma estado de repouso na membrana do neurônio, porque o neurônio é uma célula, como qualquer outra também. Então, e essa zona de repouso, ela funciona da seguinte forma: como aqui ele é positivo, né? Ele vai deixar o ambiente externo todo positivo. E o potássio, ele vai manter o ambiente interno do neurônio todo negativo, entendeu? Então, quando o ambiente externo fica positivo e o interno fica todo negativo, fica em um estado de repouso do neurônio. Ele está ali em estado de repouso, esperando alguma coisa acontecer para dar uma resposta. Aí, quando vem o nervoso, quando chegar a informação, a gente está falando de impulso nervoso, eletricidade, essas coisas e tal, só que a gente já estudou na parte de transporte de vesícula como que essa informação né? São vesículas que mandam a informação do que acontece no corpo, manda as proteínas, outro neurônio pega ela e identifica e fala do que o corpo precisa. A gente vai ver isso daqui a pouco. Com o impulso nervoso, os canais de sódio se abrem. Porque, como eu falei, tá aqui o sódio indo para o potássio indo para dentro. Só que quando o impulso nervoso chega, a informação chega, o canal de sódio que geralmente fica fechado, ou vai mandando para um sentido, ele abre. Então, de uma vez, todo o sódio entra. Então, o que estava antes com o ambiente, isso aqui, gente, é dentro do neurônio, tá? Então,
estava com ambiente todo negativo, fica todo positivo. Troca, inverte. Então, o ambiente externo fica negativo, o interno fica positivo. Essa troca que acontece, que gera um impulso nervoso. Por quê? Tava tudo nervoso, bonitinho. Então, houve aqui uma coisa normal. Então, isso gerou uma alta carga positiva para o neurônio, que vai energizar muito ele com carga positiva. Então, ele vai dar uma resposta para isso. Está recebendo isso aqui, não vai ficar à toa, ele vai dar uma resposta. Então, isso aqui está acontecendo um impulso nervoso. Ele chega de uma vez, o neurônio já vai dar uma resposta, entendeu? Para o que o corpo precisa. Então, é isso aí. Espero que tenha dado para poder entender direitinho, tá? Então, tá tudo de uma forma normal, o lado externo está positivo e o interno negativo. O impulso nervoso chega, acontece uma troca de uma vez. Então, aqui está acontecendo um impulso nervoso, está ficando muito protonado no interior aqui do neurônio. Então, ele vai ter que mandar uma resposta de volta. Isso acontece, né? Aqui o terceiro passo, os canais de sódio que tinham sido abertos para poder entrar o sódio, ele se fecha de novo. Então, começa o sódio para fora, o potássio entra de novo e volta a ser igual era, a sua posição original. Até acontecer outra coisa, outra informação vir e isso aqui mudar. Mas entendo que não é assim que tá em repouso, aconteceu o potencial de ação que inverteu e volta ao normal. Isso aqui acontece o tempo todo. Eu tô falando que tá acontecendo isso, entendeu? É uma coisa muito rápida e acontece vários processos ao mesmo tempo. O metabolismo é incrível, muito bagunçado. Não acontece passo a passo. É tudo uma bagunça, acontece ao mesmo tempo. Entendeu? Agora a sinapse. O que é a sinapse? É o local de comunicação entre dois neurônios. Então é onde o nervoso acontece. Eu vou botar aqui no desenho do neurônio. Aqui que acontece, tá? O terminal sináptico. Ele transmite impulso nervoso, recebe a informação e vai mandar de volta através da sinapse. E que vai transmitir o impulso nervoso para outros neurônios, né? Porque forma tudo uma rede, e depois de volta para o corpo. A sinapse, ela pode acontecer de duas formas, ou seja, essa informação pode ser por forma química, a gente já estudou isso também, né? Lá em transporte de membrana, quando uma célula secreta através de vesículas componentes, esses componentes são identificados por outra célula que vai dar uma resposta, vai fazer alguma coisa. Por isso é o sistema imunológico. O macrófago vem, pega a bactéria, manda para o linfócito através de química, através de sinapse química. Então ele vai identificar esses, não só através de sinapse química, né, mas só para exemplificar. Então ele vai tomar uma providência, vai identificar essa bactéria, vai tomar uma providência. É a mesma coisa. A sinapse química no neurônio através de neurotransmissores, que está dentro de vesículas sinápticas, do mesmo jeito dentro de um neurônio, que vai ser liberada através de vesículas. Deixa eu colocar aqui um desenho que melhor para explicar. Então, vocês lembram que a gente também estudou sobre o sinal? Tudo acontece através de um sinal. Então, vai acontecer um sinal elétrico, que é o cálcio. Cálcio é o sinal elétrico. Isso aqui, gente, é a ponta de um neurônio, tá? Que está transmitindo, que é chamado de pré-sináptico, é o neurônio que está transmitindo a informação. E o pós-sináptico é o que está recebendo. Então, aqui está cheio de vesícula, cheio de neurotransmissor. Neurotransmissor é a informação. Está cheio de vesícula, cheio de neurotransmissor. Então, vem aqui um cálcio, o íon de cálcio, ele vai ser o sinal. A hora que ele vai ativar, vai falar pro neurônio pré-sináptico que ele pode mandar a informação. Então, ele vai liberar vesículas nesse lugar aqui, que se chama... Esqueci o nome. Se chama fenda sináptica, esse espaço vago aqui. Então, outro neurônio vai receber, ele tem aqui os receptores que encaixam direitinho com um neurotransmissor, vai pegar essa informação e vai dar uma resposta, entendeu? Então, a informação sendo passada de uma célula para outra, de neurônio para outra, tudo através de vesículas. Entendeu? Como que o impulso nervoso é interessante? Acontece tudo através de química, de vesículas, de sinal elétrico. Super fascinante. Então, deu para vocês entenderem essa parte de sinapse? Pode ser química. Eu vou falar agora sobre a sinapse elétrica. Então, a química ficou clara?
Aquele sistema de transporte de lá que a gente já viu incansavelmente, vocês estão craque nisso. Sinapse elétrica. Ela acontece por forma de contato físico mesmo. A gente estudou que algumas células estão aderidas umas às outras ali através de várias especializações de branco. Ok. Uma das especializações é chamada de junções gap, que são junções comunicantes. Através dessas junções proteínas, né, que ligam um no outro. Então, aqui o neurônio está ligado um no outro fisicamente e tem uns tubinhos abertos. O neurotransmissor sai daqui e entra daqui através desses tubos. Que é uma forma assim, bem mais eficiente. Era só isso. Rapidão, né? Espero que tenha ficado clara a parte de sinapse, que é muito importante. Como que o potencial de ação acontece? É um pouco complicado esse potencial de ação, só que quando você vê através desses três passos que está em repouso, acontece ali estímulo nervoso, acontece a troca, né? Aqui fica muito positivo, fica extremamente positivo, a pressão alta muito grande. E depois volta a ser igual era, nesse estado conformacional. Os tipos de células que estão aqui, né, no sistema nervoso, que formam a bainha de mielina. O germano adora essa bainha de mielina. Como o impulso nervoso vai de forma saltatória, assim, ele é mais rápido, ou então, se tiver uma bainha de mielina muito escassa, que é chamada de fibras amielínicas, é mais impulso nervoso. Estrutura básica do neurônio. Eu não falei da classificação histológica do neurônio, tá? Porque tem 3 tipos de neurônios. Eu até esqueci, só que eu vou lembrar. Eu não falei da classificação histológica deles, mas é bom vocês verem também, tá? Os 3 tipos de neurônio que tem. Um que é o mais comum, que é esse neurônio que o corpo celular tá aqui, nessa posição. Tem um tipo de neurônio que o corpo celular tá mais aqui na barriga dele. E tem outro que tá bem na periferia, chamado de pseudoaxônio, alguma coisa assim. Que é um neurônio que é responsável pela habilidade, sabe? Como é que fala? O tato, por exemplo. Eu esqueci o nome, gente. Os sentidos, a palavra. São responsáveis pelos sentidos. Aqui é um bom exemplo. Esse neurônio, esse pseudo aí, ele são aqui, ó. Forma que os gânglios são falsos neurônios. Então, ele está ligado aqui, responsável pelo sistema, esqueci o nome de novo, sensitivos. Então, vocês estudem essa parte histológica também, depois sobre esses 3 tipos de neurônios, tá? Mas eu acho que o restante ficou bem claro, eu acho. Mas se tiver alguma dúvida, eu falo de novo, tá? O arco reflexo ficou de boa mesmo, gente? O França, por exemplo, vai cobrar esse aqui pra vocês. Espero que vocês saibam explicar. Então, guardem o slide. Alguma dúvida? Ô, Rick, lá naqueles últimos slides que você mostrou. Sim. Esse. Nessa sinapse elétrica, o impulso nervoso dessa junção comunicante que é efetuada troca de sódio e potássio também, ou é cálcio igual a outra? Então, todo neurônio, para ele se ativar, acontece a mesma coisa, que é esse sistema de potencial de ação, entendeu? O neurônio, ele recebe impulso nervoso. Isso aqui que eu estou mostrando é como que o neurônio passa a informação para o outro e para as outras células. Né? Isso aqui ele só está passando essa informação que ele recebeu. O potencial de ação ele está recebendo a informação, o pulso nervoso. Isso aqui ele está transmitindo Então, de um neurônio para o outro, entendeu? Através de uma rede elétrica. Lá ele recebe através do estimulante só de potássio. Aqui é o cálcio que faz essa ativação aqui, mesmo no elétrico. Na verdade, o Júnior, como eu falei, é um sistema muito complexo, é muito grande. Não é só um sinal de cálcio que vem cá e ativa ele, entendeu? Acontece tudo ao mesmo tempo. Vem sódio, vem potássio, vem cálcio.
E é isso tudo que forma esse sistema, entendeu? É bem complexo mesmo, só que vocês vão ver isso bem detalhadamente em fisiologia, tá? Como funciona cada via dessa aqui, é um pouquinho chatinho, mas se pegar direitinho. Entendi. Mas ele precisa receber um sinal da mesma forma, o sinal elétrico, tá? Que geralmente é o cálcio, que vem e ativa esse sinal acontecer. Beleza? Beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida? Por mim, tá tranquilo. Tem alguma dúvida, Daniel? Quer que eu repasse algum slide? Também eu gravei, tá? Eu vou mandar hoje para você assistir e tal, se tiver com alguma dúvida. Então é isso aí, gente. Eu vou encerrar, tá? Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigadão. Só força.